Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler de 1 a 8. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o tema desta manhã. Isaías 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto trono, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia a mim. Esta é a palavra de Deus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, escreveu o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, explicou que a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Jesus morreu para nossa santificação. Os autores bíblicos tinham conhecimento de que, se há uma coisa que Deus deseja para a nossa vida, é a santificação. Mais do que qualquer outra coisa. Levítico, capítulo 20, versículo 7 diz: portanto, diz o Senhor, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Esse mesmo mandamento a gente encontra em Levítico 11, em Levítico 19, e foi por isso que o apóstolo Pedro advertiu. 1 de Pedro, acompanhem comigo, capítulo 1, versículo 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. É tão sério este tema, gente, que o autor de Hebreus fez este apelo, Hebreus 12, 14. Esforcem-se, afadiguem-se, para viver em paz com todos
e procurem e busquem ter uma vida santa, porque sem esta vida santa, ninguém verá o Senhor. E foi Jesus quem atestou que são bem-aventurados os limpos de coração, porque somente eles, os santos, os limpos de coração, verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Hoje, primeiro domingo de agosto, é o dia do adolescente batista. Mês de agosto é o mês da juventude nas igrejas batistas. E esta é a vontade de Deus para a sua vida, adolescente, jovem. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, homem, mulher, idoso. Essa é a vontade de Deus para todos nós, que vivamos em santidade. De fato, esta é a vontade de Deus para todos, que sejamos santos pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Sabe por quê, gente? Sem santificação nós não veremos o Senhor. É por isso que nós estamos abordando o tema da santidade. Nosso ponto de partida é Isaías, capítulo 6. O texto que temos para esta manhã, Isaías 6, nós começamos a estudar na semana passada de manhã. O texto começa com o profeta vendo Deus. O verso 8 termina dizendo que o profeta ouviu de Deus. Os sentidos, as afeições do profeta estão em Deus. Ele vê Deus, ele ouve Deus, e isso transforma, isso o modifica completamente. Note bem, a visão de Isaías está contrastada com a tragédia que estava acontecendo em Israel. Esta visão de Isaías tem como pano de fundo um rio de lágrimas, como dissemos, lavando olhos para que pudessem ver. Ouçam, verso 1, Isaías 6:1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Nós dissemos na semana passada que Isaías 6 poderia muito bem ser o capítulo 1 do livro, porque Isaías 6 é o chamado de Isaías para proclamação. Mas o autor, que é brilhante com as palavras, o texto de Isaías, a propósito, é considerado uma das grandes maravilhas literárias do mundo antigo. Isaías, hábil com sua pena, inspirado pelo Espírito, entendeu que antes de nos mostrar o chamado do profeta, capítulo 6, nós deveríamos ter um gosto do contexto em que vivia o profeta, capítulos de 1 a 5. Capítulos de 1 a 5 é o prefácio de Isaías, porque o livro começa, digamos, no 6. Mas a gente não gosta de ler prefácios. Prefácios são fundamentais em toda e qualquer obra. Sobretudo na obra escrita, que é a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então, vamos passear agora no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, e vamos ver o pano de fundo de Isaías, porque nós vamos aprender com o profeta que a santificação é para ser exercitada num contexto onde todos são homens de lábios impuros, como disse Isaías. Isaías está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de homens de lábios impuros, porque ele pressupõe que você e eu lemos de 1 a 5 e vimos esses homens. Capítulo 1, verso 2. Ouçam, ó céus,
Preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Você quer coisa mais doída do que o desprezo? Você faz por alguém, dá tudo, e a pessoa não reconhece. Esse é o sentimento de Deus. Permitam-me atribuir esse sentimento a Deus para você entender o contexto. Deus está sofrendo com a dor do desprezo. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, deram as costas para Deus. Você tem noção disso? Crentes que deram as costas para Deus. Capítulo 2, verso 5. Venham, descendentes de Jacó, venham, povo de Deus, vamos andar na luz do Senhor, pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, com razão, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó. Por quê? Por que desprezaram? Por que, aliás, rejeitaste este povo? Porque eles encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros. A espiritualidade oriental que vira e mexe é evocada entre o povo de Deus. É uma perversão. E até hoje há inclusive pastores em defesa disso. Encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Se você quer entender quem são os filisteus, você precisa ler a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero. É o mesmo povo. Melhor dizendo, melhor colocado, os filisteus vêm do mesmo tronco familiar. Para você entender os filisteus, estude a Ilíada, a Odisseia. Aliás, Dalila, que fez o que fez com Sansão, aquela filisteia, ela é pintada por todos os artistas como uma mulher clarinha, ruiva, de fato, porque é da região de onde está hoje a Europa. Então aprenda a ler a literatura universal à luz da Bíblia. Os filisteus são o povo, ou vieram do mesmo tronco, da Ilíada, do povo descrito na Ilíada, na Odisseia. Aí você vai entender quem é essa gente. E Israel estava adotando esses costumes. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalos de guerra. Então Israel ficou rica, Israel ficou poderosa. Vai prestando atenção. Seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, e na medida em que foi prosperando, e na medida em que foi se empoderando, foi se prostituindo espiritualmente. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos, o povo de Deus, a igreja de Deus. Por isso agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes.
Escondam-se em cavernas no meio das rochas, escondam-se no pó para escaparem do terror do Senhor e da glória da sua majestade. O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada, somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Veja que Deus não está agindo com ira por capricho. Ele tem razões justas. E você acha que Ele ainda não tem hoje? Capítulo 3, verso 1. O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo de que dependem. Olha o que Deus faz quando Ele quer humilhar, quando Ele quer rebaixar seu povo. Olha o que Deus faz. Ele começa a tirar de nós aquilo de que dependemos. Pega a visão, crente, abra os olhos, abra os ouvidos, escute o que a palavra está dizendo. Deus começa a tirar de você aquilo de que você depende. Deus fez isso comigo. E até hoje eu manco. Eu já contei para vocês. Em 2005, Deus tirou de mim a ideia de que eu era todo suficiente. Quando eu tive aquele pânico, aquela ansiedade, eu entendi claramente. Estou falando de mim, por mim. Não estou falando pelo seu problema ou a sua saúde. Estou falando de mim. Eu entendi, eu discerni. Era Deus arrancando de mim tudo de que eu dependia. Ele arranca de você também. Sua autossuficiência, seu orgulho, sua vaidade, sua saúde. E Ele faz isso porque Ele ama. E Ele não quer te perder para os seus ídolos. Não é maldade de Deus, não. É bondade de Deus. Olha o que Deus arrancou de Israel. Cada pedaço de pão, cada gota de água. Arrancou de Israel todos os seus heróis e soldados, todos os juízes. A nação ficou desgovernada. Será que Deus não está fazendo o mesmo com o Brasil, gente? Cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados. Deus arrancou os juízes, os profetas, as profetadas, os adivinhos. Arrancou de Israel as autoridades. Arrancou de Israel oficiais do exército e altos funcionários. Arrancou de Israel conselheiros. Os magos, os astrólogos. Nomearei. Olha quem Ele vai nomear agora sobre Israel, como parte do projeto de humilhar a nação, rebaixar o orgulho da nação. Deus vai nomear gente irresponsável, inconsequente como governante. Pega a visão, brasileiros. Menos grito, menos ódio e mais lamento entre o povo de Deus. É Deus quem faz isto. Olha o que Ele faz. Eu, o Senhor, nomearei meninos como seus líderes. Crianças pequenas para governá-los. O que são meninos? O que são crianças no poder? É gente que só pensa em si mesma. A criança só pensa nela. Eu quero e eu quero agora, e chora, e esperneia, e bate no irmãozinho, porque é só dele, é só dela.
não tem a menor condição de governar, de gerir, de supervisionar. E Deus está dizendo: eu vou humilhar o meu povo, eu vou rebaixar o meu povo, colocando sobre eles meninos como líderes, crianças como governantes. E isso vai se alastrar, verso 5. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos, e os canalhas desprezarão os honrados. Oh, meu povo, é um print do Brasil este texto. Por isso que eu não tenho a menor dúvida, Deus está com a sua mão sobre esta pátria. Para julgar, para humilhar, para que os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir se convertam ao Senhor, busquem em Cristo a sua justiça, arrependam-se, creiam, voltem-se para o Messias de Israel, voltem-se para o Cristo, o caminho, a verdade, a vida. O único nome pelo qual nós deveremos ser salvos. Humilhe-se debaixo dessa poderosa mão do Senhor, e no momento certo Ele te exaltará. Por fim, olha o capítulo 5 de Isaías. Isso aqui é o prefácio do chamado de Deus. Deus vai chamar o profeta para dizer tudo isso para a nação. Meu Deus, imagina eu, pastor, tendo que dizer isso o tempo inteiro. Aliás, eu seria lacrado se eu começasse a dizer isso. A direita ia me detonar. E a esquerda também. Porque os profetas de Deus, gente, não são de direita, não são de esquerdas, e também não são de centro. Não é centrão. Homens e mulheres de Deus, os cristãos, são do alto. E às vezes vão soar como direita, às vezes vão soar como esquerda, às vezes vão soar como centrão. E, obviamente, sem ter em si qualquer corrupção de qualquer banda. O capítulo 5 é uma série de ais, que são locuções que expressam lamentos pela culpa de Judá. São 5 lamentos, são 5 ais, de 8 a 11, de 11 a 12, de 18 a 19, de 20 e o 21 e o 22 a 23. Olha o primeiro, verso 8, Isaías 5, 8. Que aflição espera vocês? Ai dos que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para os outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Ai de vocês que acumulam bens, e a obra de Deus aí mendigando dinheiro. É assim até hoje, meu povo, entre o povo de Deus. Porque se nós dessemos de fato que nos cabe dar como dízimo e oferta, pastor nenhum precisaria ficar todo domingo dizendo: irmãos, estamos na campanha, irmãos, estamos na campanha. Ai de vós, ai de nós. Verso 11. Que aflição espera os que, ai de vós, que se levantam cedo pela manhã para começar a beber, e passam a noite tomando vinho, para ficar embriagados em suas festas. Sempre há vinho e belas músicas de lira e harpa, a playlist é perfeita, tamborim, flauta. Mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que o Senhor faz. Verso 18.
Ai dos que se arrastam, sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado como quem puxa uma carroça, anda puxando seus pecados consigo, zombam de Deus e dizem: anda logo, toma uma providência, queremos ver o que és capaz de fazer, que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é, qual é a de Deus. E puxando a carroça dos pecados acumulados, sobretudo a mentira, a manipulação. Verso 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Veja, Deus está batendo em ideologias, Deus está batendo nos que têm pecados bem guardados nas carroças de estimação, Deus está batendo no beberrão e no comilão, Deus está batendo no que tem muito e não dá nada, ou está longe de dar o que deveria e poderia dar. Deus está batendo em todo mundo, está todo mundo de olho roxo, nesta igreja inclusive, nesta manhã. Todos nós de olhos roxos. Olha o verso 21. Ai dos que chamam o mal de bem, verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento. Ai dos orgulhosos. Como é duro falar com gente orgulhosa, cheia de si, com pedigree, com história. Eu tenho não sei quantos anos e... Ai dos que usam só bagagem, às vezes real, verdadeira, para não deixar Deus tratar o que tem que ser tratado. Se até agora seu olho não tinha ficado roxo, tenho certeza que ficou agora. Porque todos nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos. É só alguém chegar perto e tentar argumentar um pouquinho, mas Leandro, e se você fizesse assim? Não, pum, Isaías me deu um soco agora. Não que não tenha dado nas anteriores, de algum modo. Em você também. Pastor, está pregando para o fulano. Não estou pregando para ninguém, estou expondo a Bíblia. E estou levando golpes, espero que você também. Verso 22. Ai dos que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Pum! STF. Mas antes de bater lá, bateu em nós todos, ou não bateu? Porque Deus bate em todo pecador. A gente ama o verso 23, porque aparentemente só pega os tribunais de justiça. Mas antes de entrar na esfera do poder legislativo, executivo, judiciário, Deus veio batendo em cada pecado, cada um de nós. Em face de tudo isso, o julgamento de Deus seria implacável. Olha o verso 24 de Isaías 5. Portanto, por causa de tudo isso, de todos esses ais, ai de quem, ai de quem, ai de quem, ai de quem, ai de quem. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, ou seja, a pompa vai acabar. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acende contra seu povo,
Por isso Deus levantou sua mão para esmagar o seu povo. Os montes estremecem e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Meu povo, tome nota do seguinte: Deus mesmo é quem estava orquestrando essa disciplina para o povo dele. Deus não estava em xeque-mate, sem saber o que fazer em face da situação caótica de Israel. Não, com efeito, na sessão final do capítulo 5, do verso 26 ao 30, Deus diz o que Ele mesmo faria: eu vou fazer o seguinte. É Deus. Deus não é Deus que apenas permite as coisas, Deus as faz. A punição, a destruição do vinhedo de Deus viria sim pela invasão estrangeira. Assírios, babilônios, persas, romanos, viria sim das mãos deles. Mas a linguagem metafórica desses versículos é francamente aterrorizante, porque os invasores estrangeiros não eram do tipo oportunista, sortudo, com um poderoso exército na mão para fazerem o que bem entendessem, e como eles eram mais fortes que Israel, agora eles destruiriam Israel. O problema não era meramente geopolítico, não, o próprio Deus chamou os assírios. Como o dono assovia, chamando o cão adestrado para o ataque. Pastor do céu, é isso? É. Olha o verso 26. Deus enviará um sinal a nações distantes. Deus dará o sinal. Pega. O diabo é um pitbull na guia de Deus. O mal, as nações, Deus não cria o mal, mas Ele tem o mal sob controle, a seu serviço. Ele dá o sinal às nações distantes, Ele assovia. Agora vou ser lacrado, vamos lá. Comunistas, assírios, capitalistas, para vocês me acharem um pouco mais equilibrado. É Deus quem assovia. Assobiará para os que estão nos confins da terra, e eles virão correndo. Deus dá o sinal: pega, pega, meu povo me desprezou, desprezou o Santo de Israel. Não se cansarão, nem tropeçarão, ninguém descansará, nem dormirá, nem um cinto estará solto, nem uma correia de sandália se arrebentará dos inimigos. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha, os cascos dos seus cavalos soltarão faíscas. Gostou? As rodas de seus carros girarão como um turbilhão, surgirão como os leões mais fortes, rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora para o cativeiro. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia rugirão sobre suas vítimas como ruge o mar. E olha a conclusão aterrorizante, gente. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Gente, esse é o horror da tragédia que se abateria sobre Judá. E alguém poderá dizer: mas Deus faz isso? Ora, não foi Ele quem disse que no dia em que pecares, certamente morrerás? Não foi Ele quem disse isso? Não foi Ele quem disse que o salário do pecado é a morte?
Deus é justo, gente. E se Ele pune você, e se Ele disciplina você, não é porque Ele é mau e quer te humilhar por te humilhar, Ele quer te humilhar para te exaltar, e a melhor maneira de suportar a humilhação de Deus, o sofrimento imposto por Deus, a melhor maneira é se aquietar e saber que Deus é Deus e clamar por misericórdia, porque Ele promete, na hora certa, eu te exaltarei. Meu povo, se a gente fosse honesto com a gente mesmo, a gente admitiria, só há uma maneira de Deus quebrar meu orgulho: me humilhando primeiro. Ou não é, gente? Fala a verdade, gente. Não saia daqui falando, nossa, que mensagem dura, por que o pastor está falando isso? Primeiro que não sou eu, é o profeta, é a Bíblia. Eu estou tentando te dizer por que Deus faz isso. Porque a gente sabe que a peroba é dura e não trinca com facilidade. A nossa cara de peroba é dura, o coração é duro, e Deus tem que humilhar, e Deus tem que fazer isso, arrancar as escamas, e dói. Leiam o Peregrino da Alvorada, do Senhor das Crônicas de Nárnia, e veja como Deus restaura Estáquio, com as garras dolorosas do leão, arrancando as escamas daquele menino orgulhoso. É o amor de Deus. Se nessa manhã você sente a mão pesada de Deus, pare de relutar, aquiete-se. E Jesus diz a você: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e você vai achar descanso para a sua alma, eu te aliviarei. Venha para Jesus. Uma mulher me mandou um áudio recentemente, com dores excruciantes de fibromialgia. Há meses, remédio nenhum tira a dor dessa mulher. E ela mandou um áudio, audivelmente sofrendo. Você sentia a dor dela por ouvindo a voz dela. Eu a conheço de muitos anos. Ela, Leandro, e ela é crente. Leandro, por que tanta dor? Como é que eu glorifico a Deus com tanta dor? Eu oro, e a dor não vai embora. Leandro, 5 minutos de áudio, um podcast de dores. O que você responde para uma mulher dessa? E eu virei para ela com toda a compaixão e disse: fulana, pelo que você me diz, ouvindo o seu longo áudio, você está buscando honrar seu Deus em meio a essa dor. Eu percebi isso. O que eu posso te dizer em primeiro lugar, que esse pecado ou essa dor não é por causa de um pecado específico, que Deus está pesando a mão. Não, Deus não faz isso. Mas Ele põe a mão sim, para na hora certa nos exaltar. Agora deixa eu te dizer, sabe como é que você glorifica a Deus em meio a tanta dor? E você está glorificando em meio a tanta dor, porque no meio das palavras dela, ela soltava frases de louvor, chamando o Deus dela de meu Deus, meu Cristo. Glorifica-se a Deus num momento como este, não blasfemando contra Deus. E você não está blasfemando, fulana. Porque o ímpio, numa hora como essa, blasfema. Pede a morte com blasfêmia. Cospe no rosto de Deus. É a dureza do nosso coração. O ímpio por si mesmo não consegue reconhecer que de fato o que todos nós merecíamos
é a morte diante de um Deus santo. Bom, absolutamente bom. Você não está blasfemando, você está buscando compreensão. Quando você fechar seus olhos e partir desta vida para outra, estar com Cristo, o que será incomparavelmente melhor. Use essa doença para você começar a se despedir deste mundo. Faz isso com a sua enfermidade. Eu fico tão triste quando eu ouço crente dizendo, não pastor, fala disso não. Morte, quero morrer não, quero viver. Sim, eu sei, eu também quero. Eu não estou agindo como coveiro nesta manhã. Mas a Bíblia é tão clara. Todos nós enfrentaremos a morte, uns com 8 dias, 8 minutos, 80 anos, 100 anos, mas a morte vai chegar. E se há uma coisa que a mão pesada de Deus, graciosamente, começa a nos ensinar, primeiro, ela quebra o orgulho. Segundo, ela nos ensina a começar a despedirmos-nos deste mundo, para estarmos com o nosso Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse é Deus. Deus não permite no sentido de, e agora, meu Deus, eu permiti isso, não tem como, né, porque o homem tem um livre-arbítrio, e aí como é que eu faço agora? Todas as coisas cooperam para o bem, aí Deus fica ali igual uma malabarista de circo. Não, ele orquestra tudo isso. Ele tem um controle. E todas as coisas cooperam para o bem. Faça a sua dor cooperar para o bem. Deus, qual é a escama? Qual desses ais, aqui de Isaías 5, qual desses ais é um ai para mim? É o ter tanto e dar tão desproporcionalmente pouco? E tanto é salário mínimo também, sabia? Porque em algumas partes do mundo, o salário mínimo é milionário. Senhor, quais desses ais se aplicam a mim? A bebedeira, a comilança? Os pecados de estimação que eu arrasto na carroça? Quais são? Qual ai é o seu? Chamar o mal de mal, chamar o bem de mal, chamar o mal de bem, melhor, e chamar o bem de mal? Qual desses ais aqui é o seu? Porque o grande problema de Israel foi não ver isso. Eles achavam que Isaías, pior ainda vai ser Jeremias, porque quando Jeremias entrar em cena e pregar essas mesmas coisas, sabe o que eles vão fazer com ele? Vão jogar ele numa cisterna. Cala a boca, esse não é nosso Deus. Então Deus faz tudo isso. Só que durante muitos anos, e aqui vai entrar Uzias agora, durante muitos anos, a nação de Israel ia se corrompendo assim, e Deus ia levantando modelos. E o grande modelo de Israel, por um tempo, foi Uzias, o rei que morre. Só que você vai descobrir, olhando para a vida de Uzias, a gente vai ver que esse Uzias é um retrato de Israel. Deus exalta Uzias como exaltou Israel. Deus, de fato, exaltou Israel em alguns momentos através do ministério da monarquia tão bem conduzida durante um tempo de Uzias. Só que chega num ponto da vida de Uzias, o próprio mourão de Israel, o próprio modelo de Israel, se corrompe, igualzinho a nação, tal rei, tal povo, tal rei. E aí quando Uzias morre, era um recado de Deus para Israel também. Veja comigo, em todo esse caos nacional havia esse mourão que ainda mantinha em pé todas as estacas
mais finas da estrutura social de Israel, ou de Judá. Tinha Uzias. Uzias era um rei venerado, um rei amado. A história de Uzias, ou Azarias, é a mesma pessoa, ela está contada em 2 trechos do Antigo Testamento. 2 Reis 15, de 1 a 5, e em 2 Crônicas 26. É a história de Uzias. 2 Reis 15, de 1 a 5, 2 Crônicas 26. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, diz que Uzias foi um dos melhores reis da história sórdida que se tornou a história de Israel. Mas até os melhores se corrompem. Até o Batman sabia disso. Ou o comissário Gordon. Lembra da frase dele? Ou você morre herói, ou você vive o bastante para se tornar vilão. A graça comum cai até em Hollywood. E eu custei entender essa frase do comissário Gordon. O que ele está falando? Assisti 3 vezes esse Batman. Ou você morre herói, ou seja, morre logo antes de fazer besteira, ou você vive o bastante para fazer besteira e de herói se tornar vilão. É o caso de Uzias. Ele foi coroado quando tinha apenas 16 anos. Quem tem 16 anos aqui? Fica em pé, por favor. 16 anos. Olha lá na galeria. Aqueles gêmeos. Rei de Israel. 16 anos. É mole? Pode sentar, rei de Israel. O pai dele se chamava Amazias. E Amazias se afastou do Senhor, 2 Crônicas 25, 27. E quando Amazias se afastou de Deus, o povo em Jerusalém conspirou contra ele e matou o próprio rei, matou Amazias. E aí por volta do ano 790 a.C., Uzias, o filho dele, com 16 anos apenas, subiu ao trono. E ele reinou por 52 anos. O segundo reinado mais longo dos reis de Judá. O mais longo foi o de Manassés, 55 anos. E fez só caca. Uzias reinou 52 anos. E que reinado! 2 Crônicas 26, veja lá. Verso 4. Olha como é que se resume o reinado de Uzias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor. É possível aos 16 anos fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Viu, meninos da galeria? O versículo 5 diz que Uzias, olha o que diz o texto, verso 5, 2 Crônicas 26, 5. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou a temer a Deus. Agora, esse Zacarias aqui não é o do profeta Zacarias, nem o Zacarias filho de Joiada, é outro profeta Zacarias, era um nome comum. Então, Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Parece que o cronista está dizendo que Uzias fez bom uso do seu pastor Zacarias. Parece que esse Zacarias foi muito bom, e foi um bom pastor para Uzias. E o cronista, ele complementa o versículo 5 dizendo que, olha aí, enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. E Uzias fez muito, gente, de fato. Uzias fez guerra, construiu cidades. De acordo com 2 Crônicas 26, 7, Deus o ajudou. O verso 8 registra que a fama de Uzias, olha só, a fama do menino rei que foi crescendo, se espalhou até o Egito, porque Uzias havia se tornado muito poderoso.
E aí a história de Uzias continua. Uzias construiu torres, infraestrutura de Israel. Construiu torres em Jerusalém, construiu torres no deserto. Uzias cavou cisternas, precisa-se de água para viver. Foi grande pecuarista, foi agricultor, foi viticultor, diz os versos 9 e 10. Uzias tinha um exército grande, organizado, totalmente armado e equipado, dizem os versos 11 e 12. Segundo Crônicas 26, 13, nos dá estes números. Preste atenção, abre aspas. O exército de Uzias era formado por uma elite. A primeira tropa de elite da história. Uma elite de 307.500 homens preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Veja como Uzias está prosperando aos olhos de Deus. Uzias ainda armou muito bem as suas tropas, investiu em armamento. Ainda por cima, ele investiu em tecnologia de guerra. O povo de Deus pode fazer uso de tecnologia. O verso 15, olha a tecnologia de guerra que Uzias desenvolveu. Verso 15, Uzias construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. A tecnologia. Resultado, verso 15. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Agora preste atenção. Porque o tio do Peter Parker escutou a grande verdade. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Isso aí vocês sabem, né? João 3,16, que é bom. Olha o pecado de Uzias vindo à tona, porque é isso que Isaías quer que a gente enxergue. Tal povo, tal rei, tal rei, tal povo. Deus foi dando para Israel. Israel chegou num ponto que pecou, como você. Deus vai te dando, vai te dando, vai te dando, e você começa a negligenciar. E você vai arrumando boas desculpas para negligenciar. Teologia. Não, eu não posso porque tem isso. Não, eu não faço porque tem aquilo. Você tem excelentes argumentos. Eu sei, eu tenho. Tamanha a nossa cara de peroba. Então, na medida em que o povo foi progredindo, o povo foi pecando. E a mesma coisa aconteceu com esse maravilhoso Uzias. Olha o verso 16. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Está vendo, gente? Ele também se encheu de orgulho, viveu o bastante para se tornar vilão. Ele pecou contra o Senhor seu Deus. De que modo? Entrando no santuário do templo do Senhor, para queimar incenso no altar de incenso. Não era função dele. Mas ele queria acumular para si todos os poderes. Ele queria ter o poder de governo, o poder sacerdotal. Ele queria tudo para ele queria centralizar na mão dele o poder, orgulho. Mas Deus tentou exortá-lo.
Deus exortou esse homem, Deus tentou dizer: Uzias, não faça isso, não siga esse caminho. Olha como Deus o exortou. Deus mandou o sacerdote Azarias, Deus mandou outros 80 sacerdotes, homens corajosos, que confrontaram Uzias, tentando fazê-lo recobrar a sanidade bíblica. E eles diziam, versos 17 e 18, olha: esta não é tarefa do rei, mas dos sacerdotes descendentes de Arão. E a cena que vem a seguir é trágica, porque Deus está falando através de Azarias, o sacerdote. Deus está falando através de 80 outros sacerdotes. Acorda, Uzias, você está seguindo um caminho de morte. Verso 19. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado com a exortação daqueles homens piedosos. Quem são vocês? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a reinar. Olha o que eu fiz por Israel, olha o que eu construí, olha quem eu fui. Gente, é tão natural para nós agirmos assim, ou não é? É orgulho, é pecado. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado, enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes, diante do altar de incenso, no templo do Senhor. Sabe o que aconteceu com ele? Apareceu lepra na sua testa. Meu Deus do céu! Deus está humilhando o grande rei Uzias. Uzias, você não vai ouvir meus conselhos? Eu vou pôr lepra na sua cara. E todos que olharem para o seu rosto fugirão. Porque se tinha uma doença que eles temiam, não era Covid-19. Era lepra. A lepra, guardadas as proporções, era a Covid-19 daqueles dias. Não foi lepra no bumbum, onde ele podia esconder. Sabe quando a adolescente quer fazer tatuagem, esconder dos pais, faz lá nas costas e nunca mais tira a camisa, vai para a praia de terno? A lepra foi na cara. Põe a cara para fora agora. E todos verão que eu coloquei em você lepra. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. Não vai pelo amor, vai pela dor. O próprio rei se apressou em sair dali, agora sim, né? Agora se arrega. Pois o Senhor o havia ferido, para ninguém ter dúvida de que aquilo era Deus. E não apenas permissão. Cuidado com essa expressão. Deus permitiu. Quando você diz isso, dá a entender de que fugiu do controle dele, ele deixou e agora ele vai ver o que faz. O Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. No ano da morte do rei Uzias, quando Isaías viu o Senhor, Uzias estava tomado de lepra. Vivia isolado numa casa separada. E havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Meu Deus! O grande pilar de sustentação de Judá estava no chão. No chão. O mourão que sustentava em pé a cerca de Jerusalém caiu.
E sabe o que é interessante? Isso aqui era apenas o prenúncio de dias ainda piores e muito mais sombrios para a nação, ou seja, a queda do rei. Preste atenção, você não pode perder isso de vista. No ano da morte do rei Uzias, era Deus numa parábola viva dizendo: vocês conhecem a história de Uzias, eu dei tudo para ele fez tudo o que fez, eu peguei ele menino, eu criei esse menino, se tornou um dos melhores reis, reinou por 52 anos, construiu, fez tecnologia, mas se orgulhou, me resistiu, eu pus lepra nele, eu isolei ele, e agora ele morreu. Israel, ou vocês se arrependem, ou vocês morrerão como Uzias. A queda do rei era apenas o eco do declínio nacional e do eminente julgamento do Senhor sobre todo o país. Reflita por um instante, eu estou terminando. Eu não vou entrar em Isaías 6 hoje, vai ser domingo que vem. Você consegue imaginar como a nação teria ficado devastada quando se espalhou a notícia de que o grande Uzias, que fez aquilo tudo, outrora piedoso rei Uzias, agora era o leproso rei Uzias, porque Deus mesmo havia ferido ele com lepra. Imagine os sacerdotes contando de boca em boca: ele nos resistiu, ele resistiu à palavra do Senhor através de nós, até que de repente, pum, lepra na testa dele. Você consegue conceber o quadro de desespero? O que será de nós agora sem esse rei? Consegue ver as lágrimas da nação? E Uzias passaria o resto da vida em estrita quarentena. Deixa eu te dar um gostinho do que significava Uzias adoecer e finalmente morrer. Sabe quando o Bolsonaro ganhou a primeira vez e os oponentes dele sentiam: e agora o que será do Brasil? Sabe quando o Lula agora ganhou e os oponentes dele pensaram: e agora? Perdoem-me por usar esse exemplo, mas guardadas as proporções, era isso que Israel sentia. O que será de nós agora com esse rei leproso? O melhor que já tivemos. E agora, meu Deus? E para piorar tudo, não bastasse essa crise interna, ao redor de Israel crescia o Egito. Ao redor de Judá, melhor dizendo, no sul, crescia o Egito. No norte, as tribos do norte de Israel se aliavam com os sírios para destruir Judá. Então você tem egípcio crescendo, você tem a Síria junto com o reino do norte crescendo, e você tem a Assíria se tornando a grande potência. A nação lê o jornal e fala: e agora? Perdemos o rei, perdemos Uzias, leproso, não tem como dizer que a culpa não foi dele de algum modo, só que o que eles se esqueciam era de que Deus estava fazendo aquilo para dizer: a culpa é de vocês também, porque tal rei, tal povo, vocês são igualzinhos a Uzias. Conforme nós já vimos, a nação estava naquele estado de enfermidade por causa dos próprios pecados. E agora, meu Deus, até meu rei. E agora? Note o que se diz da nação e do rei, lá em 2 Reis 15. Lembra que 2 Reis 15 conta a mesma história de 2 Crônicas 26? Mas 2 Reis 15, de 3 a 5, nos mostra o paralelo necessário. Por isso que você tem que ler a Bíblia com seus contextos e textos correlatos. 2 Reis 2 Reis 15, 3. Uzias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias.
Só que ele foi fazendo algo, foi deixando algo acontecer que Crônicas não conta, mas Reis conta. Olha o que ele foi deixando acontecer. Sabe aquele pecado pequenininho na sua vida que você vai deixando passar? Ah, isso não tem nada não. Olha o verso 4. Contudo, não destruiu os santuários idólatras. Queria ficar bem com todo mundo. O segredo do sucesso é querer estar bem com todo mundo. Querer estar bem com todo mundo. Se ele mexesse com esses ídolos, a estabilidade do reino dele, humanamente falando, balançaria. Então, o autor de Reis está nos dizendo que o povo continuou sacrificando, queimando incenso nos lugares altos aos seus ídolos. O povo fez besteira aquele tempo todo. Mas Uzias foi conivente. Ele deixou aquilo acontecer. Portanto, o que se lê em 2 Reis 15, versos 3 e 4, é o pecado da nação e a conivência do rei. O rei, você quer acender incenso, tomando o lugar dos sacerdotes? Por que você não chamou os profetas para pregar contra esses altares e não destruiu eles desde o início? Ah, já sei, você queria manter a paz com todo mundo. Verso 5. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. É nesse contexto que entra Isaías 6, e nós vamos vê-lo domingo que vem, dia dos pais. Domingo que vem, a gente vai, tendo agora contextualizado, Isaías 6 faz mais sentido. Recapitulando, aplicando e concluindo. Morre Uzias. Começou bem, terminou mal. Morre o rei bom, que foi se apodrecendo. E Deus está dizendo para a nação, ou vocês se arrependem, ou acontecerá o mesmo com vocês. E no ano da morte desse rei, Isaías vê Deus. E Deus então vai comissioná-lo. E essa visão da santidade de Deus, nesse contexto tão deprimente, tão decadente, é o que nós veremos semana que vem. A visão que transforma será o tema da semana que vem. A visão que transforma. Mas nesta manhã você tem como sair daqui transformado. Você se lembra de toda essa ira de Deus despejada sobre o povo com justiça? Você deve ter se sentido assim, que Deus é esse que derrama tanta ira? E se eu te disser que Ele derramou tudo isso, infinitamente mais potentemente, sobre o seu próprio Filho lá na cruz, para que você não mais sofresse com a ira de Deus. Para que toda maldade que te acontecer, toda coisa que te tocar, não seja juízo, mas disciplina amorosa. Foi isso que Deus fez. Enviou o seu Filho, pregou Ele na cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo na cruz. Nesta manhã é disto que você mais precisa. Ou você corre para Cristo e o abraça como a sua justiça, e a ira de Deus é removida de sobre a sua vida, eternamente removida. Ou você encarará o justo juiz. E se você acha que o inferno é a terra, espere até você morrer sem Cristo. Ou melhor, não queira esperar.
nesta manhã você pode abraçar Jesus agora, em arrependimento e fé, dizendo: ó Cordeiro de Deus, que tomou sobre si na cruz a ira de Deus pelo meu pecado, eu te recebo como a minha justiça. Feche seus olhos. Porque foi para isso que Jesus morreu, para te santificar, como nós lemos em Hebreus. E a santificação começa com a justificação, sobre a qual nós lemos no início do culto, na nossa declaração de fé. Você se torna justo, porque Deus foi justo e justificador lá na cruz. Ele foi justo quando jogou a punição do pecado sobre o seu próprio filho. E ele foi justificador quando ele disse: agora venham a mim todos, e eu os perdoarei. Não há Deus como nós. E nesta manhã você pode sair daqui dizendo: este é o meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, opere salvação nesta manhã. Mostra-nos o quanto é fácil começar bem e terminar muito mal. Livra-nos desta maldição. Livra-nos da maldição da prosperidade, da fartura, das conquistas. Não que essas coisas em si sejam más, mas são poderosamente perigosas. Não é à toa que o Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é fácil se perder com dinheiro, poder, prestígio, prosperidade, bonança. Livra-nos desta maldição. Faça de nós uma gente próspera, mas na mesma proporção generosa, dizimando, ofertando, abençoando. Ó Deus, dá-nos a visão de Cristo. Dá-nos a visão do Deus Santo na face de Cristo. Ó Espírito de Deus, opere nesta manhã. Assim como Isaías, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor, mostra-nos Jesus crucificado nesta manhã. Opere salvação. Eu oro pedindo que a graça de Jesus esteja sobre nós. O amor de Deus Pai seja derramado sobre nós. A comunhão e a consolação do Espírito invada o nosso ser e a nossa comunhão uns com os outros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.